Olá, primeiro ano, aqui é a professora Marília e vamos falar agora de equações e inequações do primeiro grau. Para início, vamos falar de equação. Pessoal, a ideia de equação está associada à palavra igualdade. Então, vocês vão ter sempre o símbolo da igualdade aí para marcar a ideia de equação. Vejamos o nosso exemplo aqui. Na compra de um fogão, Márcio pagou R$ 45 de entrada, mais algumas parcelas de R$ 75. Então, eu vou deixar logo marcada essas informações, tá? A entrada foi R$ 45 e algumas parcelas de R$ 75 cada parcela. Se até agora ele pagou R$ 495 no total, quantas parcelas já foram pagas? Então, a gente sabe muito bem que nós temos um problema aí, que é o número de parcelas, tá? Então, número de parcelas, que eu vou chamar de X, ou vocês poderiam chamar de P também, enfim. Não sei quantas parcelas o Márcio já pagou. Eu só sei que cada parcela que ele pagou foi R$ 75, mas eu sei também que ele deu uma entrada de R$ 45. Então, todo esse valor que ele já pagou está totalizando R$ 495, certo? E acabou que a gente transformou tudo isso que foi dito aqui no problema numa expressão. Nós resumimos todas essas informações numa expressão que contém uma igualdade. E isso a gente vai chamar de equação. Tudo bem? Agora, eu quero saber o valor do X, né? Quantas parcelas, na verdade, o Márcio já pagou? Vamos fazer essas continhas. Então, eu tenho aqui 75x de um lado. E o que eu quero? Eu quero, na verdade, isolar esse valor do X. Então, para isso, todas essas informações que estão aí junto do X, elas vão sair, né? Porque eu preciso enxergar esse meu X sozinho. Aí vocês pensam, eu tenho um 45 aqui positivo. Quem anularia um 45 positivo? Um 45 negativo. Bem, mas numa equação, ela se trata de um equilíbrio. Se eu estou implementando 45 negativo, que não tinha, eu tenho que fazer esse mesmo processo aqui no segundo membro. Tá? Então, eu repito, 495 menos 45. Os mesmos menos 45 que estava aqui, eu coloco aqui. Qual é a consequência disso para mim? No primeiro membro, sinais opostos, né? Um cancela o outro, acaba que vai restar aí no primeiro membro apenas 75x. E no segundo membro, aí eu tenho uma continha para fazer aqui. 495 menos 45, 450. Aí, o que eu faço agora? Agora, eu sei que para o x ficar sozinho, uma vez que ele está sendo multiplicado por 75, eu posso dividir por 75 e aí eu tenho esse meu 75, né, saindo aqui de perto do x, ele vai deixar de ser um problema para mim. Só que se eu fizer essa divisão no primeiro membro, eu sou obrigada a fazer também essa divisão no segundo membro, né? E com isso, no primeiro membro já está resolvido, já tenho só o x mesmo, mas no segundo membro eu preciso fazer essa divisão de 450 por 75, que vai dar 6. Então, está respondido aí, o Márcio pagou 6 parcelas exatas para poder ter dado esse total aí, considerando a entrada que ele deu e o valor da parcela. Tranquilo isso, né, pessoal? Aqui eu tenho uma definição, né, que uma equação do primeiro grau é toda equação que pode ser escrita na forma ax mais b, sendo que a e b são coeficientes reais. Aí vocês podem pensar, professora, não tinha só ax mais b aqui, né? Mas se a gente pensar que todo esse valor poderia ser posto no primeiro membro, né, se a gente remanejar tudo, 45 mais 75x menos 495, eu ia ter 450 mais 75x.
Então, olha aqui, AX mais B. Eu tenho um valor acompanhando X, que é o tal do AX, e um valor sozinho, que é o tal do B. Então, sim, esse tipo de informação, ele é uma equação do primeiro grau. E por que ele é chamado de primeiro grau? Porque esse meu x tem um expoente unitário. Então, quando eu tenho apenas x elevado a 1, eu digo que essa minha equação é uma equação do primeiro grau, tá? Vamos falar agora de inequação, né? Em contraponto à igualdade, nós teremos uma desigualdade, né? Aquilo que a gente aprendeu lá em intervalos, né? Os sinais de menor, menor igual, maior e maior igual, né? Então, a gente não tem mais uma certeza, a gente já vai ter uma faixa de valores para trabalhar. Olha a diferença nesse exemplo. Agora, suponha que Márcio tomou um táxi que lhe cobrou R$ 5 de bandeirada, ou seja, vamos entender esses R$ 5 de bandeirada como um valor fixo, tá? Ele entrou no carro, já está devendo R$ 5. Só que além desses R$ 5, ele vai pagar mais R$ 2,10 por cada quilômetro que ele percorrer, tá? Que ele rodar dentro desse táxi. Então, essa parte dos R$ 5 ela é fixa, é um valor inicial, mas a parte de R$ 2,10 é uma parte variável. Depende muito de quanto ele for rodar. Qual é o problema? O problema é que ele só tem R$ 16,55 no bolso, tá? Então, ele tem que rodar o valor, uma quilometragem suficiente para que não ultrapasse o dinheiro que ele tem no bolso. Como a gente vai escrever isso? Eu vou colocar aqui para vocês assim, ó. Então, ele tem R$ 5 que dá de bandeirada, mais R$ 2,10 vezes cada quilômetro que ele rodar. E isso não pode, ou seja, tem que ser menor ou igual, ele tem que pagar menos, né? Tudo isso tem que ser menos que R$ 16,55. Só menos? Não, ele pode pagar exatamente também R$ 16,55, então não tem problema nenhum, tá? E aqui vocês vão resolver normalmente, pessoal, como se fosse uma equação, só que a gente vai ter que ter cuidado de sempre escrever esse sinal aqui. Então, vamos lá. 2,1x menor ou igual a 16,55 menos 5. Daí eu vou ter 2,1x menor ou igual a 11,55. Para eu finalmente saber o valor do x, basta que eu divida 11,55 por 2,10. E aí, fazendo essa divisão, eu vou anotar aqui, x tem que ser menor ou igual a 5,5. Ou seja, ele tem que andar até 5,5 quilômetros. Mais do que isso, ele não vai ter dinheiro para pagar. Tudo bem? Então, uma inequação do primeiro grau de incógnita x é toda a inequação, ou seja, tem essas desigualdades aqui, que pode ser descrita da forma a seguir, né, com os coeficientes a e b. Então, ó, ax mais b, bem parecido com a equação, só que em vez de igual ele colocou menor. Aqui é a mesma coisa, olha, ax mais b menor ou igual, ax mais b maior, ax mais b maior ou igual. Então, toda vez que vocês tenham uma expressão do primeiro grau com sinal de desigualdade, seja ela qual for, a gente vai estar falando de inequação. Vamos a mais uma atividade aqui. Determine o conjunto solução das inequações no conjunto dos números reais. Tá? Então, ele está falando para a gente que a nossa solução vai ser um intervalo. Quando ele fala conjunto dos números reais, é porque a gente vai estar falando de uma solução na forma de intervalos. E que, portanto, né, isso implica dizer que nós, vou colocar bem aqui assim, nós não temos uma equação, e sim uma inequação. Vamos à letra A. 3x menos 2 é maior ou igual a menos 5 mais x. Então, eu vou agrupar os x
no primeiro membro. Eu já tinha aqui no primeiro membro o 3x. Quero trazer de lá o mais x do segundo membro. Ele vem para o primeiro, menos x. Vou repetir aqui o sinal, maior ou igual. Vou repetir o menos 5 e vou trazer o menos 2, que estava negativo no primeiro membro, e vai aparecer no segundo membro, mais 2. Agora eu posso resolver termos semelhantes, né? 3x menos 1x dá 2x. E do outro lado, menos 5 mais 2 dá menos 3. Daí eu tenho x maior ou igual a menos 3 sobre 2. Fechou a letra A. Vamos aqui na letra B, fazer exatamente a mesma coisa, tá? Meio de x é a mesma coisa que x sobre 2, tá? Vou trazer esse x para o primeiro membro, aí ele vem menos x, e vou jogar esse 4 para o segundo membro. Ele está mais, aparece menos. Não dá para fazer essa subtração, né, de x aqui, porque eles têm denominadores diferentes. Embaixo desse x aqui, embora não pareça, mas eu sei que vale 1. E embaixo do 4 também. O MMC, vou anotar aqui do ladinho. O MMC entre 2 e 1 é 2. Então, o que eu faço com esse MMC? Eu vou reescrever toda essa minha expressão colocando 2 como denominador para todo mundo. Tá? E como é que a gente faz para reescrever lá em cima? Aí aqui o processo é o seguinte, a gente vai primeiro dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. E com isso a gente vai reescrever o número aqui de cima, certo? Então vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes x dá x. Aqui na segunda fração a gente vai fazer a mesma coisa. 2 dividido por 1 dá 2 vezes x dá 2x. E finalmente aqui, ó, 2 dividido por 1 dá 2 e 2 vezes 4 dá 8. Tudo bem? Denominadores todos iguais, é como se a gente pudesse permanecer com esse denominador e resolver apenas aqui em cima, no numerador. Então, eu vou meio que ignorar esses denominadores, eu posso fazer isso nesse momento aqui, pegar apenas a parte de cima, tá? Então, olhando apenas para o meu numerador, eu tenho essa expressão aí que eu acabei de selecionar. X, aqui ó, x menos 2x dá menos x de um lado. E do outro lado, 8. Menos x é maior do que 8. Bom, pessoal, vou logo dizer para vocês, não é bom deixar o menos x aqui, esse sinal negativo para o x. A minha pergunta é, quanto vale x e não quanto vale menos x? Então, para que a gente conheça o valor do x, eu vou multiplicar toda essa expressão por menos 1. Multiplicar por menos 1, gente, na prática, é trocar o sinal de todo mundo, tá? Então, aqui do lado a gente vai ver essa resposta. Menos x está negativo, eu escrevo positivo, mais x. Maior, pela troca de sinal, ele vai virar menor. E mais 8, pela troca de sinal, ele vai virar menos 8. E com isso, gente, nós temos aí letra A e letra B resolvidas, né? Qual é o conjunto solução da letra A? Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui para vocês. Eu vou fazer uma bolinha fechada, né? Porque eu tenho aqui um traço duplo, maior ou igual, esse sinalzinho igual, diz que esse valor faz parte da minha solução, então eu vou fazer bolinha fechada para menos 3 sobre 2. O que ele está querendo dizer do x? E o x é maior ou igual a menos 3. Quem é maior que menos 3 sobre 2? Qualquer valor à direita de menos 3 sobre 2. Então, a minha solução não é um valor, e sim um conjunto de valores. É um intervalo, tá? Na letra B, gente,
Na letra B, eu vou fazer uma bolinha o quê? Uma bolinha aberta. Não tem o sinalzinho, né? É apenas maior. Então, faço uma bolinha aberta para o menos 8 e vou ler. O x tem que ser menor que menos 8. E menor do que menos 8 é qualquer valor que esteja à esquerda do menos 8. Tudo bem? Então, todos os valores que estão para cá podem ser solução da letra B. Vamos a mais um exemplo. A operadora de celular Bem Falar oferece duas opções para clientes que utilizam os serviços de SMS. Na opção 1, você tem 12 centavos por cada SMS enviado. E na opção 2, você tem SMS ilimitados, mas você tem que pagar R$ 9,99 por semana. A partir de quantos SMS enviados semanalmente, a opção 2 é mais vantajosa que a opção 1. Vamos lá, pessoal. Para a opção 2 ser mais vantajosa que a opção 1, ela tem que ser mais barata, não é verdade? Então, o valor dela tem que ser menor que o valor pago na opção 2. A opção 2 é 99 fixo, R$ 9,99, né? A opção 1 é 12 centavos por cada SMS. Então, eu quero saber quantas mensagens eu posso mandar pagando 12 centavos para que seja mais barato pagar esse R$ 9,90 fixo. Então, aqui é só isolar o X. Se vocês quiserem deixar assim mesmo, traz o 12 centavos para cá. Então, fazendo essa divisão de 9,99 por 12 centavos, a gente chega a um total de 83,25. Aí, como é que a gente entende isso, né? Olha aqui, pessoal, a boquinha aberta do sinal tá para o X. Tanto faz eu escrever isso dessa ordem ou dessa ordem aqui, tá? 83,25. Eu continuo dizendo a mesma coisa. X tem que ser maior do que isso. X tem que ser maior do que isso, tá? Mas pense o seguinte, eu posso fazer uso de 83,25 mensagens? Não, ou é 83 ou é 84 mensagens, né? Nesse caso, a nossa resposta é 84. Ou seja, se eu tiver o interesse de mandar mais de 84 mensagens por semana, é mais vantajoso fechar a opção 2, que tem um valor fixo de R$ 9,90, tá? Se eu mandar menos do que isso, a opção 1 é mais vantajosa. Então, só resumindo para finalizar a nossa conversa, vou marcar aqui para vocês, marca principal da igualdade, enquanto que na equação é desigualdade. A estrutura em si ela é muito parecida, né? Os valores, as possibilidades desses valores é igual para as duas. Tudo que eu posso fazer na equação, eu posso fazer na inequação. Muda o sinal, que aqui é o igual e aqui é maior ou menor, maior ou igual, menor ou igual. Na equação, eu tenho uma resposta fixa. Tá? Então, como é que a gente pode escrever isso aqui? Eu tenho um resultado único. E aqui? Aqui eu tenho um intervalo, um conjunto de possibilidades de soluções, tá? Como eu representaria o valor final de uma equação na reta? Eu olho assim, minha resposta é 6. Aí eu venho e faço uma bolinha fechada para o 6 e só o 6 é a minha resposta, a bolinha só nele está respondido. E na inequação, eu faço uma bolinha para o 5,5. Aí eu vou observar, esse meu resultado é menor ou igual? Beleza, vou fechar essa bolinha. Mas, ao mesmo tempo, eu leio assim, x é menor ou igual a 5,5. Quem é menor que 5,5?
é todo mundo que está à esquerda do 5,5. Então, eu tenho um conjunto de soluções na inequação, enquanto que na equação eu tenho uma solução única.